Olá a todos, eu sou o Lu Santana, estamos aqui para mais um podcast iGrow e eu tenho um prazer enorme de receber Cláudia Arbo, corretora de imóveis desde 2000. Tudo bem? Ótimo estar aqui e ser convidada por uma pessoa que trabalhamos há muito tempo juntos. Eu fico muito feliz de receber você aqui e eu conheço um pouco do seu trabalho e eu sei que você vai poder nos ajudar muito hoje aqui. Cláudia, para começar, eu queria entender um pouquinho da sua história. O que motivou você sair do Brasil e quando você saiu do Brasil também? Então, eu fiz uma excursão, aquelas famosas excursões da Disney, em 1990, para trazer a minha irmã naquelas viagens de 15 anos. Conheci Nova York, me apaixonei e disse um dia eu volto a morar aqui. Me formei no ano seguinte, na faculdade, lá em Porto Alegre, e já tinha aquele visto, né? Que eu nem lembro quanto tempo valia o visto naquela época. Eu acho que era 10 anos naquela época. Pois é, eu acho que era uma coisa assim. E vim para Boston, que eu tinha uma prima. A minha prima me ligou no dia do meu aniversário, 8 de dezembro, e disse assim: tu que adorou Nova York, se quiser vir morar em Boston, eu tô voltando em março. Vem antes, porque eu deixo tudo aqui para ti. Apartamento, carro, aquelas coisas, né? Aquele início. Dia 15 de dezembro eu estava aqui. Uau. Em Boston. E como é que foi largar tudo no Brasil e falar, eu vou? Na realidade, eu trabalhava meio até com isso. Eu trabalhava com produção de vídeo naquele tempo, filmando eventos, casamentos e tudo. A produtora era do meu pai. Então, só disse, estou indo. Pai, estou indo, segura aí. Entreguei todos os aparelhos e disse, estou indo. E eu tinha completado a faculdade. Então, foi aquele tempo, assim, antes de começar a procurar um trabalho, antes de acontecer alguma coisa lá. Eu sempre quis, assim, ganhar o mundo. Eu sempre olhava e pensava, nossa, eu quero morar em algum outro lugar, a gente tem passaporte italiano, então eu pensava, quem sabe, a Europa. Mas acabou sendo em Boston por essa facilidade, né, de ter a minha prima já morando lá. Isso é legal porque eu também era assim. Eu lembro que eu sentava no campinho que tinha em frente de casa, lá em Várzea Paulista, e eu ficava sonhando, eu ficava imaginando. Não tinha internet, não tinha... Você não conseguia imaginar, não conseguia ver. Só o que passava na televisão, nos filmes, mas eu ficava imaginando como seria morar nos Estados Unidos. Muito legal. Exatamente. E quando você chegou, como é que foi essa fase, essa mudança? Você teve que encarar... como é que foi? Você teve que encarar todos os tipos de trabalho ou já tinha algo certo para você? Não, até foi muito engraçado. A minha prima, o marido dela trabalhava numa pizzaria fazendo propaganda. Só que a propaganda era panfletos que entregava de casa em casa, na neve, né? Porque eu cheguei em dezembro. Então, ela me falou mais ou menos pelo telefone, assim, tu vem pra cá e faz propaganda com o Sérgio. Eu pensei, nossa, bem na minha área, né? Porque eu me formei em comunicação social. Era propaganda, era entregar panfletos. Então, eu comecei entregando panfletos, consegui trabalhar no restaurante naquele tempo, né? De bus girl, que era limpar mesas. Depois fui garçonete. E até mudar aqui para a Flórida, que foi em 1997. Ou seja, então você ficou quase 6 anos em Boston. 6 anos. Você veio para a Flórida e já começou a trabalhar como corretora ou ainda não? Não, eu vim para a Flórida. Primeiro a gente veio, eu e meu ex-marido, a gente comprou um apartamento aqui, no famoso Tivoli. Conheço. O primeiro lugar que eu morei foi no Tivoli Park. Então, todo mundo passou pelo Tivoli. Então, a gente comprou um apartamento lá a princípio para vir passar férias, porque chegou um ano que, para fugir do frio, a gente chegou a vir para cá 12 vezes. Nossa! E o nosso gerente do restaurante que falou, disse, tem uma praia muito bonita, Deerfield Beach. Eu disse, não, isso é longe, não. Ele disse, não, vão lá conhecer. E o dia que viemos conhecer, a gente acabou se apaixonando pela praia e comprando um apartamento. Resolvemos mudar, a gente comprou o apartamento acho que em 95, resolvemos mudar em 97. E esse corretor que vendeu o apartamento para a gente falou que seria muito interessante a gente tirar a licença de corretora porque estava precisando de corretores que falassem português, que estava crescendo muito a comunidade brasileira aqui na Flórida e que estavam precisando. Eu acho que ele morava lá em Sunrise, bem longe, ele atendia de Miami a, vamos dizer, Orlando. Naquela época, eu cheguei em 98, eu comprei meu primeiro apartamento em 2001, tinha talvez 5 nomes, talvez, de
corretores que atendessem Sim. a comunidade brasileira. Sim, eram bem poucos. Então, ele fez a licença primeiro. E foi engraçado, porque eu tinha um carro, deu perda total. Então, fiquei meio presa em casa uma época. E comecei a estudar, sem querer, o livro que ele tinha passado no curso. É. E um dia eu fazia muito agendamento de imóveis, para ele mostrar os imóveis, como eu Você ficava... trabalhava como assistente, então, Isso. para ele. E um dia saímos para mostrar o imóvel para uma das clientes dele e ela disse assim, vem aqui que eu quero te falar uma coisa, quem tem que tirar a licença é tu. Nossa. E daí corri para isso. Eu acho que 1 ano e meio depois que ele já estava trabalhando, eu acabei fazendo a licença, em 2000. Olha que interessante, né? Um incentivo que alguém te deu provavelmente mudou. Foi o ponto Sim. de decisão Uhum. para você tomar, né? Não, eu vou tirar minha licença. Com E às vezes certeza. nós desencorajamos tantas pessoas de uma forma assim, sem maldade, talvez. Uhum. Mas olha como é bom sempre estar pensando em incentivar alguém quando alguém se Exatamente. propõe a fazer algo, né? Uhum. E aí você começou ali em 2000 e... É exatamente em 2000, início de 2000. Eu acho que tinha virado o ano, eu fiz o teste mais ou menos em janeiro, passei de primeira, Uhum. porque eu estudava em casa sem ninguém saber. Então, e eu ouvia muito, né, o linguajar, os termos, né, com ele, Sim. eu ouvia ele conversar no telefone, então eu já estava familiarizada com, vamos dizer, com o real estate. E logo você percebeu que era algo que você queria realmente fazer? Sim, logo O de que início... mais te chamou a atenção? Eu acho que é um prazer assim, atender os clientes, levá-los, que naquele tempo ainda a gente virava uma família, né? Porque sem a internet, a gente imprimia aquelas 15 casas para mostrar num dia, passava, pegava eles em casa com toda a família, passava o dia, almoçava junto, porque não tinha aquela opção, né, de olhar online e decidir, eu quero ver essas duas. Então, a gente tinha que levar para ver todos os imóveis disponíveis. Então, isso, assim, foi para mim apaixonante, sabe? Esse relacionamento com os clientes e... Eu nunca gostei daquele trabalho certinho, de entrar num lugar, ficar ali presa de 8 a 5. Eu sempre gostei de ver coisas diferentes, falar com pessoas diferentes. Então, cada vez eu fui mais me envolvendo, eu comecei na CAIS, passei para a RE/MAX, ali eu fiz uma grande carreira, eu acho que uns 6, 7 anos. E quando chegou aquela crise, em 2009, eu voltei ao Brasil. O meu filho tinha que fazer uma cirurgia e o meu pai, médico, aquela coisa, né, de ser mais confortável, ficar perto da família. E como aqui estava a crise, acabamos ficando. Você ficou um período de quanto tempo? 6 anos no Brasil. Então você voltou por volta de 2015. 2015. É. Só que esse tempo todo que eu fiquei lá, o que eu fiz? Como eu não parava, eu comecei a trazer pessoas de lá para comprar, porque foi aquela época em que os imóveis baixaram bastante de preço. Então, o investidor brasileiro começou a vir para cá, comprar esses imóveis e alugar. Então, eu tive bastante fluxo. Ainda nunca nunca perdi o contato, entende? Sempre ainda trazia as pessoas para investir aqui. Hoje, o mercado mudou muito, né? Você já viveu a fase de 2000 ali até 2006, 2007, que foi um momento de muito crescimento. Sim. 2008 começou a balancear até que veio realmente aquela crise imobiliária. O que você aprendeu, talvez, com aquele momento, com aquela crise que nós passamos? Eu acho que aquela crise, eu acho que ela não vai mais voltar daquela maneira, porque o que eu lembro naquela época os planos de financiamento eram muito diferentes, né? Eram muito abertos a qualquer opção. Você não dá nada de entrada, você compra com ajuda de closing costs. Então, na realidade, ninguém entrava com dinheiro nenhum. Risco zero. Risco zero. A dívida ficava grandíssima, os juros não eram os melhores da época. E ainda não tinha, o aluguel não era um bom income como é hoje em dia, né? Então, naquele tempo, por exemplo, eu vi clientes perdendo casa porque mesmo que eles alugassem, não cobriria aquilo. Mesmo que eles fossem morar, não sei, em alguma área mais barata ou alguma região, né? Não cobriria. O aluguel não tinha como cobrir o custo.
Mas eu acho que o grande problema naquela época foram os planos. Eu mesma tive uma casa em que era aquilo, como é que era o adjustable? Amortização negativa. Isso, Então, você exatamente. começava devendo 100 mil e depois do primeiro ano você devia 106, 107, 108. Exatamente. Porque acreditavam que a valorização continuaria. Sim. Ou seria por um tempo curto, que você pagaria a amortização negativa, e depois, geralmente é um perfil que era para quem trabalhava por conta própria, que teria uma renda variável, que um mês ganha mais, o outro, Sim. acreditando que quando você ganhasse mais, você iria mandar mais dinheiro. Ninguém mandava. E não aconteceu. Não. Exatamente. Então, eu acho que daquele tempo que a gente pode aprender, todo cliente, hoje eu sento com os clientes, converso, aconselho a só dar o passo conforme a perna. E não passar daquilo, eu gostaria de uma casa maior, com piscina, frente ao lago, sim. Todos nós gostaríamos, mas se você só pode comprar um apartamento, compre pelo menos Sim. o apartamento. Eu né? vejo que quando vocês indicam os clientes, eu vejo que eles vêm com uma certa estrutura, eles vêm com um conhecimento maior. E eu acho que o que diferencia um corretor de um especialista é o conhecimento. Então, na verdade, eu diria que você não é somente uma corretora de imóveis, você é uma especialista na área. Porque você passa o conhecimento necessário para o cliente poder tomar a decisão. E não só isso, às vezes o cliente não sabe tomar a decisão e ele depende do profissional para poder abrir um pouco mais a cabeça dele e falar, opa, realmente, talvez não deveria seguir por esse caminho. E não colocando somente o dinheiro em primeiro lugar. A comissão é boa, né, ter aquela recompensa, muito bom. Mas ela não pode ser colocada em primeiro lugar, senão você passa por cima de qualquer situação. Com certeza, com certeza. Tanto que os meus clientes, por exemplo, eles voltaram. Eu tenho clientes de Boston que eu vendi, eu acho que em 2002 e compraram agora em 2021. É muito bom quando você recebe uma ligação de um cliente de tanto tempo, porque você conseguiu deixar algo, você marcou, ele teve uma experiência com você. Não foi somente uma venda, você conseguiu realmente fazer a diferença na vida dele. E o que eu vejo, assim, também, por exemplo, quando a gente, às vezes, está num deal, né, com outro corretor, eu sinto que eu faço a mais, mas isso é gratificante, entende? É o próprio que a gente diz babysit, né? O cliente, pegar ele do início, conversar, ir na casa dele, ver qual é a expectativa, ver qual é, né, realmente a necessidade que ele precisa, o tamanho da família e ir levando ele em todo esse processo. E também, às vezes, as pessoas têm aquela fala, nossa, como que ele não sabe disso? E a minha resposta é, ele não tem obrigação de saber disso. Seria bom se soubesse, mas o cliente em si ele não tem obrigação de saber pontos específicos. Exatamente. O profissional tem a obrigação de saber e explicar para que ele possa tomar uma decisão. Exatamente. Então é interessante. Não, você... Nossa, como ele não... Não, peraí. Deixa eu explicar para você como funciona, para assim você tomar uma decisão melhor. Com certeza. Mas eu adoro o que eu faço. Não quero deixar de fazer nunca, entende? É uma coisa muito gratificante. Sim. E deixa eu entrar um pouquinho. Nós tivemos aí a pandemia que, graças a Deus, né, podemos dizer que passou. Mas como é que foi para você quando nós tivemos o início que fechou tudo? Tinha dificuldade até de mostrar a casa. Sim, né? sim. Como é que foi para você? O que passou na sua cabeça? E talvez o que você fez para poder contornar essa situação? Então, eu posso dizer que eu dei muita sorte nessa época. Eu estava com uns 4 clientes bons no início daquele ano. Eu fui ao Brasil e voltei, acho que dia 6 de janeiro. Tinha 4 clientes esperando por mim, que queriam comprar. Então, entre fevereiro e maio, mesmo com tudo fechado, eu tive 4 bons fechamentos naquela época. Um cliente queria desistir.
E esse cliente hoje, nossa, ele me manda mensagem agradecendo demais, porque, lógico, eu entendo, ele estava colocando todo o dinheiro que ele tinha em cash para comprar uma casa naquela época. E de uma hora para outra, tudo fecha. Uau. E eu disse, fica calmo, né? Porque eu até tentei reverter e cancelar o deal. O outro corretor disse, olha, é uma família de advogados. Eu acho que eles vão atrás do teu cliente. Não, ele não vai só perder o depósito. Porque eles já estão com algo amarrado, acho que era lá em Montana. Eu já estava com tudo certo. Só esperando esse fechamento. Então, conversei com eles, fui na casa deles, a esposa até chorou. Nossa, eu disse, fiquem tranquilos e vamos ver o que vai dar. E hoje... Então, assim, para mim, eu tive sorte naquele início. Eu estava com 4 coisas boas em andamento, o que, né, me gerou... Eu diria que sorte não, Cláudia, porque eu vejo a diferença de alguns profissionais, tá? E eu vejo que alguns é momento de ganhar dinheiro e não... Eles não se importam em construir algo, tá? Sim. Então, não é à toa que você faz o que faz por 20 anos. Eu já estou no mercado um pouco menos, 17, indo para 18. Mas você tem que ter você tem que ser consistente em algo. Sim. Que é pensar no cliente, entregar mais do que o normal, fazer mais do que o seu ofício ali exige. Lembra, você está mexendo com uma família. É a vida da pessoa. Sim. Para você, para mim, é mais um negócio ali de vários. Ali a compra da vida da pessoa. Exato. Então não é à toa que eu recebo muita ligação. Fulano né, indicou. Eu falo, quem foi? Aí às vezes eu não lembro. Eu falo, compartilha o contato, porque eu gosto de mandar uma mensagem, mesmo que foi há 10 anos. Olha, muito obrigado pela indicação. Então eu valorizo muito a indicação de um cliente que ficou satisfeito. Sim, sim. E, bom, e continuando a pandemia, nós aqui fomos privilegiados, né? Porque o que aconteceu depois disso? Aqui o clima é maravilhoso, é o paraíso que todo mundo gostaria de morar, né? O resto do país inteiro. O norte nem se fala, eu já morei lá e sei, né? Os tortuosos invernos, a neve e tudo. Califórnia sempre quis vir para cá. Então, o que aconteceu? O pessoal que tinha o sonho de morar aqui na Flórida, mas não conseguia, porque não poderia deixar o seu trabalho, porque lá, né, às vezes ganha mais, já estava estabilizado, conseguiu vir para cá. Com o mesmo salário, mesmo exatamente. emprego. E ainda pagando menos imposto de renda, né? Porque aqui só coleta o federal tax. Muitos acreditavam que depois da pandemia eles voltariam. Você tem visto isso ou não? Não, não tenho visto. No meu próprio condomínio tem placas e placas de, né, New Jersey, Califórnia, muitas, Texas, New York, nem se fala. Então, eu acho que não. Eu acho que agora, quem não veio, talvez não vá vir. Ok. Porque também a gente tem que ver que o custo de vida aqui subiu bastante. Muito. Né? O pessoal tem reclamado muito de seguro de carro. O pessoal casa, que vem, então? Pois é. O dobro? Exatamente. Então, essas coisas inflacionaram um pouco a Flórida. Então, entre o pessoal sair hoje em dia da Califórnia, onde, nossa, é caríssimo, Flórida é tudo mais barato, hoje eles estão pensando 2 vezes. Ainda continuam vindo. Eu tenho visto, mas não vindo como veio, por exemplo, o ano passado inteiro. O ano passado inteiro, eram ligações, assim, de todos os estados. Sim. Vindo para cá. Então, eu acho que... E acarretou que os preços subiram, aluguéis... Sim, o que aconteceu? As pessoas estavam disputando 10 famílias, disputando uma casa para morar, precisavam morar, porque já tinham largado tudo lá, já tinham vendido seu imóvel, ou largado o aluguel, já estavam com tudo, crianças matriculadas aqui na escola, e tinham que morar. E muitos deles venderam imóveis nesses outros estados, onde eram bem mais, os valores bem mais altos. Então, eles vieram com cash para cá. Foi muita movimentação de cash de fora, que aconteceu o ano passado inteiro. E pagamento à vista, não era nem financiamento. Então, por exemplo, a disputa era acirrada, né? Às vezes, num listing, a gente tinha o quê? 10 ofertas cash. Uau. E gente pagando 40 mil, 50 mil a mais. Loucura, né? O que você vê hoje do mercado? O
Qual que é o seu ponto de vista atual? O que podemos esperar? Eu sei que é difícil dar uma projeção certa, mas cada um tem um feeling. É bem difícil a gente dizer o que vai acontecer, né? Porque tem vários fatores que vão aí, né? Caminhar, tem a taxa de juros, tem o próprio valor dos imóveis. Por exemplo, agora eu estou com 2 listings e tentando conversar com os meus clientes. Se eles querem realmente vender, eles vão ter que baixar um pouquinho. Ninguém quer, lógico. Porque... Sabe o que eu percebo? Toda alta e toda baixa tem um período que tem que ser ajustado na cabeça do vendedor e do comprador. Sim. Agora, o vendedor tem que entender, peraí, aquele momento de pagar, poder pedir mais do que vale, acabou. Isso teve um período dos últimos 2 meses, eu percebi. Sim. Agora, eu vejo que nós estamos entrando em outro período. O vendedor tem que entender que não adianta pedir o máximo do que vale. Tem um certo ajuste, né? Porque o mercado, quem manda, na realidade, é o comprador, né? Se não tiver compradores suficientes, você pode querer vender uma casa pelo preço que quiser, mas se não tiver nenhum interesse, vai ficar ali parado, né? Não adianta. E se tiver um número excessivo de compradores para o seu imóvel, daí você pode, né, tirar essa vantagem e vender ele um pouco acima do mercado. Então, eu não sei o que vai acontecer. A gente está aí, né, esperando, deu uma retraída, deu uma acalmada. Compradores que eu estava trabalhando disseram, não, eu sei, eu vou esperar até o ano que vem, porque eu acho que isso aí vai baixar e eu vou esperar um pouquinho mais. Então, tá esse ajuste mesmo, como tu falou, né? Cada um pensando... Agora, o único problema que continua aqui é que os aluguéis continuam muito altos. Então, às vezes, por exemplo, entre uma pessoa comprar um apartamento, mesmo que esteja um pouquinho, né, o preço um pouco elevado, a taxa de juros alta, às vezes vai compensar versus o aluguel. Porque ele comprando um apartamento, ele já vai estar começando a pagar o seu próprio imóvel, né? Hoje, quando você recebe um cliente, como é que é o processo de organização ou o que você geralmente recomenda para eles? Porque tem clientes que vêm prontos e tem clientes que têm um período para ele poder se organizar para poder comprar. Como é que é o processo que você trabalha? Geralmente a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual é a intenção de compra, né? Se vai comprar em cash ou se vai ter que financiar. Tendo que financiar, a gente tem que procurar alguém que faça o financiamento. Então, eu sempre procuro, né, saber se o cliente já está familiarizado com esse processo, porque tem várias fases esse processo, né? Muitas vezes ele não está pronto agora, mas daqui a 3 meses, né? Às vezes são alguns pequenos ajustes no crédito que tem que fazer, às vezes pagar uma conta extra, né, que a pessoa está deixando ali de lado para poder subir aquela pontuação e conseguir uma melhor taxa de juros. Depois disso definido, a gente pode passar a olhar os imóveis, né? Manda aquela lista, eles começam a decidir o que querem ver e muitas vezes mudam ainda, né? Por exemplo, começa às vezes com um apartamento, depois resolve um townhouse. Então, eu gosto sempre de mostrar muitas opções. Eu não gosto, assim, de dizer para o cliente que ele tem que comprar isso que seria bom. Eu gosto sempre de dar muitas opções para depois ele ficar realmente satisfeito, né? Sim. Saber que existem essas opções. Eu acho legal quando o cliente recebe uma educação do que tem que fazer, né? Porque mesmo que ele não esteja preparado no momento, ele tem a oportunidade de corrigir, né? Nem Exatamente. Todos fazem, mas eu acho legal quando eu falo com algum cliente que eu falo, você sabe qual que é a pontuação de crédito? Ele fala, 720. Você sabe quanto você ganha? 80 mil por ano. Quanto você gasta? Eu gasto mais ou menos 60 mil. É tão legal saber que a pessoa está em controle da situação financeira dela. E eu falo isso aqui. Quando você não está em controle, alguém vai estar. Então, pensa que você vai comprar um carro. Aí você chega lá, você não tem noção de juros, você não tem noção do seu crédito. Você acha que, não todos, mas a possibilidade é que o vendedor ele vai entregar o que ele achar melhor, talvez para a empresa, para ele. Agora, quando você chega, vou comprar um carro. Eu nunca compro um carro e deixo puxar meu crédito. Eu falo, meu crédito é 700 e ponto,
eu vou dar X de entrada, o que você pode me oferecer? Aí eles ficam bravos. Como assim? Olha, eu não vou comprar o carro se você não me passar primeiro quais são os termos. Aí depois de muito custo, a hora que eu falo, então tá, eu vou embora, então tá, vou passar. Porque eles estão tão acostumados que eles decidem o que vão te oferecer, porque a maioria das pessoas não sabem. Então eu sempre gosto de levar um pouco dessa educação para a pessoa, para ela poder ter mais controle, Exatamente. né, da situação financeira dela. Exatamente. E agora vamos esperar, né? O que vai acontecer com o mercado. Eu não tenho certeza, assim, né? Não dá pra gente dizer alguma coisa. Eu só acho, assim, que não vai ser uma crise como teve aquela anterior, Sim. né? Que teve fatores diferentes lá no passado, né? Que não foram repetidos. Por exemplo, desde que eu voltei em 2015, eu posso dizer que 80% dos meus clientes ou compraram cash ou compraram um grande down Verdade. payment. Então, eles estão seguros. Não tem... Eu acho que não tem nenhum... Mesmo que venha a ter um ajuste, talvez não vamos ter o pânico Exatamente. que tivemos, né? Tipo, vou vender, eu também vou, eu também, até que chegou o momento de... Então eu acho que assim, 80% dos meus clientes desses últimos 7 anos, eles não correm risco nenhum de perder os seus imóveis. E outra coisa que entrou agora nessa nova fase de vida, de um tempo para cá, foi o aluguel de quarto, por exemplo. Então, naquele tempo não tinha. Verdade. Né? Então, muita gente poderia ter salvo as casas se tivesse feito isso. Né? Então, hoje as pessoas estão disponibilizando quartos na sua casa para ajudar, né, a pagar os seus gastos, o seu mortgage, conta de água, de luz. E isso está realmente dando uma movimentação financeira naquela família. Então, eu não vejo, assim, hoje em dia as pessoas perdendo imóveis. Né? Eu vejo elas tendo que ficar com seus imóveis, que graças a Deus compraram, não estão pagando aluguel. Agora, os próximos clientes, daí já talvez não... tenha que ter um cuidado maior. É o que eu sempre digo. Se você vai comprar hoje em dia para investimento só para comprar uma coisa, espere um pouquinho. Né? Como é que você vê a diferença de quem compra para investir e quem compra para morar? Quem compra para morar, por exemplo, precisa daquele imóvel, né? No dia a dia para a sua residência. Então... Ou vai ter que pagar aluguel ou vai ter que pagar aluguel. Exatamente. É uma pessoa que está necessitando, né, uma residência. Agora, investidores, eu trabalho com vários, desde do Brasil, da Califórnia, pessoas até que nunca nem vieram aqui. Que chegam a comprar, eu alugo, né, gerencio os imóveis, vendo, e eles às vezes nunca nem conheceram. Sim. Mas esses investidores, a não ser que apareça uma ótima oportunidade... Eu não aconselharia hoje em dia, né, a dar esse passo por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez não aconteça nada. E eu acredito que tem perfil diferenciados de investidores. Tem aquele perfil que ele compra e para ele a longo prazo, não importa o que vai acontecer, exatamente, ele vai esperar. 15, 20 anos, eu vou deixar aquele imóvel, né? E tem aquele que compra querendo daqui liquidez, 2 anos. Então, aí eu acho que é onde tem que ter um certo cuidado. E outra coisa também, por exemplo, hoje em dia, como os aluguéis estão em alta, vamos dizer, alguém do Brasil que está comprando um imóvel aqui, investindo, que talvez não tenha onde investir esse dinheiro. Compra um imóvel, vamos dizer, um apartamento de 200 mil. E consegue levar lá de volta 1.500, depois de tirar as taxas, condomínio, né, seguro, essas coisas. Então, imagina, $1.500 hoje em dia no Brasil não tem como... receber esse dinheiro lá com um investimento desse. Então, por isso que continua sendo uma boa oportunidade ainda. E outro ponto que eu vejo também para quem compra para morar é que por trás tem uma certa tranquilidade, onde eu escuto várias pessoas que, Lúcio, eu preciso de um lugar urgente. Recebi uma carta e a minha casa está sendo vendida. Vários cenários. A pessoa não pode mudar uma parede, não pode pintar, não pode fazer nada. Aí, de repente, se vê numa situação tendo que sair. Aí tem a escola dos filhos. Então, acho que quando você compra para morar, não dá para você olhar somente o fator retorno. Você tem que olhar o fator conforto.
é aqui que eu vou ficar por 10 anos, por 15 anos? Então, peraí, vale a pena. Melhor do que pagar aluguel. Exatamente. Né? Então, é bem interessante. E o que está acontecendo hoje no mercado de aluguel, por exemplo, tem muitos contratos antigos. Esses dias me ligou uma cliente que eu aluguei um apartamento de 1 quarto para ela por $950 há 4 anos atrás. Agora ela paga na média de 1.150, algo assim. Ajuste. Só que agora o proprietário pediu o imóvel. Lógico, eles preferem pedir para aquela pessoa sair. E depois... Eles dão uma reformada. Claro, esse imóvel já está, né, meio fora de condições, porque já está há muito tempo alugado. E eles estão pegando hoje em dia o preço de mercado, entende? Então, essa pessoa entra em desespero. Essa ligação eu recebo todos os dias. E lembra, não é um ajuste de 10%. Tem casos de 50%. Porque aqui na Flórida até um cliente me ligou. Eles são os proprietários, né? Me perguntando que eles querem reajustar o aluguel dos inquilinos, perguntando se tem algum índice. Aqui na Flórida nós não temos um índice. Boa pergunta, não tem. Não tem. O aluguel aqui, ele é anual, pode ser a cada 2 anos, né? Mas no momento em que acaba o contrato, o proprietário pode fazer o que ele quiser. Não é um período máximo 5%, 10%. Não, ele pode pedir o imóvel. Eu não sabia disso. Ele pode querer que o inquilino continue, renove. O inquilino pode ficar mês a mês. Mas ele pode reajustar e pedir o valor que ele quiser. O contrato é daquele período e não tem vínculo nenhum após. Entende? Aí é onde eu vejo a vantagem de você ter a sua casa, lembra? Exatamente. Se você for falar de investimento, eu tenho um ponto de vista. A casa que você vai morar, vários outros fatores. Cláudia, muito obrigado, tá? Obrigado por você ter vindo, compartilhado do seu conhecimento, né? Que são mais de 20 anos. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, escutando. Olha para essa câmera e fica à vontade. Certo. Muito obrigada de estar aqui e estou sempre à disposição. Quem quiser me procurar para falar sobre o mercado, para ter alguma ideia, opção e saber o que vai acontecer, quais são as possibilidades de compra. Né? Estou sempre à disposição. O Lúcio me conhece e sabe do meu trabalho e... Deixa seu telefone também. Meu telefone é 561-939-9928. Podem me ligar, tirar todas as suas dúvidas e estou aqui. Muito obrigado, Cláudia. Gente, eu acho que parte do nosso trabalho, do nosso canal aqui, é trazer informações. E eu volto no exemplo que eu dei de quando a pessoa sai comprar um carro sem ter noção de crédito, de quanto ganha, você fica na mão de outras pessoas. Então, eu convido você a conhecer mais sobre o seu crédito, sobre os seus gastos, o que você ganha, e entender como funciona a questão compra de casa, compra de carro. Tem pessoas que não sabem, Cláudia, na questão de seguro de vida, se o seu crédito ele é bom, você tem uma taxa melhor, seguro de carro, desde uma conexão de água, luz. Exatamente. Então, eu convido vocês a conhecerem mais de como funciona e qual a importância do crédito. E curta também, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Cláudia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.